Números 9. Nós vamos ler a palavra de Deus a partir do versículo de número 15. Livro de Números, capítulo de número 9. Nós leremos a palavra do Senhor a partir do versículo de número 15. Assim diz a palavra do nosso Deus. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Todos comigo. Segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Oremos a Deus. Pai, fala ao nosso coração. Ó Pai da glória, o teu nome é o nome de teu Filho Jesus Cristo. Já oramos pelas mamães no início desse culto, mas clamamos que o Senhor abençoe a todas ricamente. E agora, Deus, fala poderosamente ao nosso coração. Nos lembramos, Deus, também de interceder por todas aquelas pessoas que estão sofrendo lá no Rio Grande do Sul. Ó Deus, ó Pai, permite, Deus, ó Pai, que as doações que temos enviado sejam bênção, Deus, para aliviar o sofrimento, Deus, ó Pai, daqueles que ali estão. Ainda que pequeninas e ínfimas, frente, ó Deus, à grande tragédia que, na Tua soberania, aprove o Senhor que acometesse aquele estado. Nós clamamos, ó Deus, que no nome precioso de Jesus, o Senhor fortaleça as mãos daqueles que estão trabalhando na salvação de outros. Ó Deus, que o Senhor também abençoe os pastores, pregadores, membros da Tua igreja, que estão trabalhando de manhã, à tarde e à noite, todos os dias. Renova-lhes as forças, Deus, de maneira sobrenatural, para que consigam, Deus, ó Pai, vencer, ó Deus, no meio dessa tragédia tão desafiadora. Ó Deus, abençoa os nossos irmãos lá do Sul. Ó Deus, traz restauração para a vida deles. E que toda essa tragédia, Deus, seja um prelúdio de um grande quebrantamento no Rio Grande do Sul, de um avivamento espiritual naquele estado. Temos irmãos amados aqui em nossa igreja que são lá do Rio Grande do Sul, nosso presbítero Marcel, Dona Carmen e outros irmãos e irmãs. Ó Deus, abençoa aquele povo e traz sobre a vida deles restauração. E agora, Deus, fala ao nosso coração. Nós clamamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, domingo de manhã, na semana passada, eu fiquei impactado com o testemunho de um homem que estava socorrendo crianças num barco em Canoas, e de repente, quando ele vinha no rio, uma criança viu o que pensava ser uma bonequinha e disse: moço, ali tem uma bonequinha, pega aquela bonequinha para que eu possa brincar. E quando aquele homem se aproximou, não era uma bonequinha, era um bebê morto, afogado pela água. Aquele homem ficou tão impactado que disse que não conseguia mais participar do socorro. Que tragédia terrível, amados irmãos, acometeu o nosso país e a nossos amados irmãos do Sul. E em momentos desesperadores como esse, só pode estar de pé
aquele que de fato tem a sua confiança posta em nosso grande Deus, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Temos orado por esses irmãos, temos ofertado, temos apoiado. Eu tenho um filho na fé, reverendo Luciano Vieira, que eu tive o privilégio de ganhar para Cristo em 2010, discipular, mandar para o IBEL, depois para o seminário, pastor abençoadíssimo, é pastor em Cachoeira. Eu tenho estado em contato com ele e ele me disse, pastor, por favor, ore pelo reavivamento no Rio Grande do Sul. Ore para que tudo isso que nós passamos não seja em vão. E meu desafio para você é que juntos nós clamemos por um reavivamento espiritual no Rio Grande do Sul. E que, nesse momento, aquele povo perceba de maneira graciosa a presença do Filho de Deus que morreu na cruz para nos salvar no meio deles. Um povo que viveu 40 anos no deserto e contou com a presença do Senhor foi o povo de Deus. No dia em que o povo sai do Egito, nós vemos que ele é guiado pela nuvem e pela tocha de fogo. E lá em Êxodo 40, no dia em que o tabernáculo é erigido, está sobre ele durante o dia a nuvem e à noite uma tocha de fogo. E a palavra de Deus aqui nos mostra, amados irmãos, que aquela nuvem e aquela tocha de fogo não são nada menos do que a manifestação da presença do Senhor. Quem está na nuvem, irmão, é Jesus, o nosso grande Redentor. Ele é a pessoa responsável pela revelação na Trindade. É óbvio que ele ainda não era Deus feito homem, sem deixar de ser Deus, mas quem está ali naquela manifestação na nuvem é a segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se nós queremos ser vitoriosos no meio de momentos de grande tragédia em nossa vida, nós temos que contar com a presença de Jesus. E o texto aqui nos fala, nessa manhã, nos apresenta a presença de Jesus nos desertos da vida. A presença de Jesus nos desertos da vida. Que diferença faz, pastor, a presença de Jesus nos desertos da vida? Em primeiro lugar, o texto nos diz que a presença de Jesus nos alivia. A presença de Jesus nos alivia. A palavra do Senhor, irmãos, diz aqui no versículo 15 que no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu. E o versículo 16 diz, assim era de contínuo, a nuvem o cobria. Você sabe que aquele deserto do Saara, amados irmãos, é um deserto extremamente quente. As temperaturas chegam a mais do que 50 graus. Um povo não podia habitar no deserto durante 40 anos sem que fosse protegido pelo Senhor. E Deus, então, para aliviar o calor e a angústia que o seu povo sentia no deserto, se manifestava acima do tabernáculo em forma de nuvem. Aquela nuvem era para refrescar, para proteger, para trazer alento, ânimo, encorajamento para aliviar do calor, da dor, do sofrimento, do deserto. O texto está nos dizendo que a presença de Jesus nos desertos da vida nos alivia. Ele nos protege do calor causticante do deserto, para que sejamos refrigerados pela presença de sua graça e por sua bênção em nossa vida. Quem está nessa nuvem é aquele mesmo que viu seu povo aflito e disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido amigo e irmão, entenda que ainda que você enfrente momentos de terríveis tempestades, de grandes angústias e dores, se você tem na sua vida a presença de Jesus,
É Ele quem vai aliviar o seu sofrimento, mesmo no dia da mais terrível dor, mesmo no dia da pior aflição. É por isso que nosso maestro Wagner tocou no início esse hino maravilhoso que diz: a presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Se Jesus está presente na sua vida no momento do deserto, busque a Jesus. Ele diz: venha a mim. E se você vier, você será aliviado de sua dor, de sua carga e de sua angústia, porque Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar. A presença de Jesus nos desertos da vida nos alivia. Mas ao olharmos para o texto nesta manhã, esse culto é mais objetivo, eu não posso me demorar muito. Nós aprendemos, em segundo lugar, que a presença de Jesus nos desertos da vida nos aquece. A presença de Jesus nos desertos da vida nos aquece. Por quê, pastor? Porque você sabe que durante o dia o deserto tem como característica temperaturas altíssimas e um sol que chega a agredir a pele. Mas à noite, amado amigo e irmão, o vento do deserto é gelado e as temperaturas se tornam baixíssimas. E se você não está protegido no deserto, à noite você pode vir a morrer de hipotermia. Então é importante que algo te aqueça no deserto. E a palavra de Deus diz no versículo 15, que no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde, a partir das 6 horas, estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo, até amanhã. O versículo 16, na segunda metade, diz: havia aparência de fogo. Deus é o Deus que aquece o seu povo no deserto. Se você está sozinho no deserto, se você está abandonado às noites geladas do deserto, se você não tem um cobertor para te cobrir, se você não tem ninguém para te abraçar, se você não tem fogo para te aquecer, você pode vir a morrer no deserto. Mas quando você conta com fogo, e aqui o fogo, a aparência de fogo, amado irmão, no céu, é o próprio Senhor se manifestando no meio deles. Deus se revela como um Deus de fogo, como um Deus de poder, como Deus que aquece o seu povo no meio dos desertos da vida. Louvado seja o nome do Senhor. O fogo na Bíblia, amados irmãos, além de simbolizar juízo, simboliza o poder e a presença do Espírito Santo. A palavra promete em Atos 1:8 que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e seríamos testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E no dia em que Deus cumpre essa promessa, a palavra de Deus diz que aparece sobre a cabeça dos discípulos línguas como que de fogo, pousando sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficam cheios do Espírito Santo e passam a falar em outros idiomas, segundo o Espírito Santo lhes concede que falem. Irmãos, o poder que nos capacita a pregar e a viver uma vida piedosa é o poder do Espírito Santo. O poder que aquece o nosso peito nos desertos deste mundo, nas angústias desta vida. O fogo que renova em nós o amor por Deus é o fogo e o poder do Espírito Santo de Deus. É por isso que o Senhor Jesus confronta a igreja de Éfeso e diz para ela, lá em Apocalipse 2, tenho, porém, contra ti que tu abandonaste o teu primeiro amor. Recorda depois de onde caíste, arrepende-te e volta-te à prática das primeiras obras, se não venho a ti, movo do teu lugar o teu candeeiro. E Paulo a Timóteo diz, o conjura para que ele reavive o fogo do dom que há nele. Queridos amigos e irmãos, nós precisamos da presença do Espírito Santo para manter aquecida a nossa fé, para manter viva a nossa alma, para manter vivo o nosso amor por Jesus, mesmo nos desertos mais terríveis desta vida. É por isso que você precisa clamar a Deus para que te encha do Espírito Santo.
Você tem que dizer: Deus, tu já me deste o teu Espírito Santo, mas tu podes me fazer cheio dele. Ó Deus, que o teu Espírito seja como fogo que renova a minha fé, que me depura de meus horríveis, feios e tristes pecados e que me molda à imagem de Cristo Jesus. Se você quer ser aquecido, se você não quer que a sua alma congele no meio de dias de angústia e de dor, você tem que orar ao Senhor: Deus, me enche do poder do teu Espírito Santo e renova o primeiro amor em meu coração. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Mas a palavra tem mais para nós dessa manhã. Ela nos diz que se nós somos de Cristo, mesmo os que estamos em São Paulo, ou nossos irmãos que enfrentam aquela terrível tragédia lá no sul, nós contamos com a presença de Jesus. E a presença de Jesus nos desertos desta vida, amados irmãos, além de nos aliviar e nos aquecer, é constante. A presença de Jesus em meio aos desertos da vida é constante. O texto diz para nós, versículo de número 16, eu vou começar e vocês vão terminar. Eu vou ler até contínuo e vocês terminam para mim. Assim era de contínuo, vocês. Assim era de contínuo, sempre, todos os dias no deserto, amanhecia, lá estava a nuvem protegendo o povo, lá estava a presença de Deus. E quando entardecia, lá estava a coluna de fogo. O povo de Israel via a manifestação sobrenatural da presença do Senhor no meio deles todos os dias. Todos os dias. Era de contínuo, amado amigo e irmão. E aqui nós vemos uma ilustração clara da promessa que Jesus faz para nós. Quando nos chama para viver para Ele, cumprir a missão, Ele diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é só no dia bom, meu irmão. Não é só no dia do aplauso. Não é só no dia em que você é aprovado no concurso. Não é só no dia do aumento. Não é só no dia em que a noiva aceita o seu pedido de casamento. É a qualquer instante e a qualquer momento. É no dia da vaia, no dia em que difamam a cada um de nós, no dia em que nos apedrejam, no dia em que você não recebe um aumento, mas é despedido nesse exato momento, no dia em que você passa por um momento de tormento, no dia em que a noiva não aceita seu pedido de casamento. Lá está com você a presença de Jesus. De dia e de noite, o Senhor diz: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. O Senhor nunca nos abandona. Ele morreu na cruz para nos salvar e Ele cuida de nós. Hoje, de madrugadinha, eu vi uma reportagem muito preciosa que contava a história, nessa tragédia lá no sul, na cidade de Cruzeiro do Sul, de uma mãe que um filho jovem tinha sido operado da coluna, não podia se mover, e a enchente veio, levou o filho e a mãe em Cruzeiro do Sul, e ela chegou até Taquari, e ela andou com o filho em cima do rio, com o filho na porta de uma geladeira. E eles estavam isolados até o dia de ontem, mais de 5 dias depois da chuva, e sobreviveram comendo nozes. E depois de tantos dias, alguém os achou. Humanamente falando, irmãos, era impossível a sobrevivência deles. Algo desse tipo, uma demonstração do cuidado de Deus para com aqueles que são dele e também para com aqueles que não o amam. Deus manifesta bondade e misericórdia para com toda a sua criação. Se Deus cuida até do ímpio, meu irmão, você acha que Ele vai deixar de cuidar de você? Se Ele deu Jesus na cruz para morrer em seu lugar, você acha que Ele vai deixar de cuidar de você? No dia em que você, adolescente, está de olho naquela mocinha e ela não olha para você, você acha que Jesus deixou de cuidar de você?
No dia em que você, mocinha, adolescente, chega na escola e aquele rapaz te faz suspirar e ele nem olha para você, você acha que Jesus não está ali? Ele está ali cuidando de você. Livrando você talvez de um namoro que daria tudo errado e atrapalharia a sua vida. Jesus está cuidando de você em todos os momentos da sua vida. Ele diz: nunca vou te deixar, jamais vou te abandonar. Que bênção que contamos com a presença de Jesus no meio dos desertos da vida, irmãos. Nós aprendemos que a presença de Jesus nos alivia, nos aquece e é constante. Mas o texto nos diz, em quarto lugar, que a presença de Jesus nos desertos desta vida nos dirige. A presença de Jesus nos desertos desta vida nos dirige. O texto bíblico é claro, a partir do versículo de número 17, ele diz que quando a nuvem se erguia, os filhos de Israel se punham em marcha. Quando a nuvem se levanta, é um sinal de que é hora de marchar. E no lugar onde a nuvem parava, os filhos de Israel se acampavam. E o texto diz que, segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. A direção de Deus era clara. Quando a nuvem parava, ninguém andava, ninguém marchava. Mas quando a nuvem se levantava, era sinal que Deus estava dizendo que era hora de marchar. E o texto continua dizendo, no versículo 19, que quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Se fosse uma semana, se fosse duas, se fosse um mês, se fosse 3, se a nuvem ficasse parada, Deus estava dizendo para o povo dele que era hora de esperar. O texto diz que às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, 2 dias, permaneciam. E segundo a ordem do Senhor, partiam. E tinha dias que eles ficavam muitos dias, mas o texto diz para nós que às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. 5 horas da tarde a nuvem parava, virava tocha. 6 horas da manhã vinha a nuvem de novo. E o texto diz que quando pela manhã a nuvem se erguia, 6 horas da manhã, todo mundo, vamos desmontar a carga, vamos embora. Punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. O deserto, irmão, é um lugar onde nós aprendemos que quem dirige a nossa vida é Deus. Porque muitas vezes, amados irmãos, nos momentos de tranquilidade, nós temos a ilusão de que nós estamos no controle. Nós temos a ilusão de que as coisas saem no nosso tempo e do nosso jeito. Então Deus nos leva para o deserto para mostrar que nós não sabemos dar nem sequer um passo sem a direção dEle. Como diz um dos nossos mais belos hinos, pois não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. O texto diz no versículo 22 que se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. O deserto, amado irmão, é lugar no qual nós aprendemos que quem dirige a nossa vida é Deus. É Deus. Que nós não somos donos da nossa vida. Muitas vezes você cai nessa ilusão. Mas você não escolheu o dia em que você nasceu. Você não escolheu a família em que você nasceu. Você não escolheu o sobrenome da sua família. Pasme comigo, se o seu nome não era muito ridículo, nem seu nome você escolheu. Você não escolhe qual é o sexo do seu bebê. E você não escolhe o dia em que você vai morrer. Deus é quem dirige a nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida, irmã, é dirigido pelo Senhor. E quando Deus nos dá dons, talentos e ímpeto para que alcancemos realizações, tudo vem dEle. E no final de tudo, toda a glória tem que ser dada a Ele. Um dos versículos que eu mais amo é o Salmo 25:8, que diz: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que há de escolher. Se você precisa tomar uma decisão, a palavra é clara. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que há de escolher.
O Salmo 32:8 também diz: instruir-te-ei e te ensinarei. Gosto muito desse versículo. E sob as minhas vistas te darei conselho. Quando o Léo está lá com a Jojo na casa dele, e de repente o Léo olha para a tomada assim, a Jojo fala: Léo. E ele olha, dá um sorrisinho. Léo, quando o Léo vai voar na tomada, irmão, a Jojo vem, pega o Léo e dá uma boa palmadinha no bumbum dele, para ele aprender que a tomada é perigo de vida. Léo está debaixo das vistas da mamãe. E o Senhor diz que nós estamos debaixo das vistas dele, igual um bebê está debaixo da vista da sua mamãe. Que benção! Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas, debaixo dos meus olhos, eu vou te dar conselho. E aí Deus promete, na sua palavra, no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tudo o que você precisa para a vida e para a piedade, para andar com Deus, para tomar decisões corretas na sua vida, está revelado nesse livro. Se você quer ser dirigido por Deus, pelo seu Espírito, você precisa ser alguém que se enche da palavra de Deus. Você tem que estudá-la com todo o seu ser. Você tem que meditar nela de dia e de noite. Você precisa memorizá-la. Você deve guardá-la no coração, para que no momento certo na sua vida, quando você passar por momentos de angústia e dificuldade, a palavra do Senhor venha brilhar poderosamente na sua vida, de maneira que você entenda que o Senhor está conduzindo os seus passos e guiando você para a honra e para a glória do nome de Jesus. Deus dirige a nossa vida, amado irmão. Deus nos dirige até a partir do momento da nossa conversão. Há uma passagem na vida do grande pregador Charles Spurgeon que eu acho maravilhosa. Spurgeon foi testar um grande auditório no qual deveria pregar. E havia alguns homens fazendo umas reformas ali, uns carpinteiros, era um auditório de madeira, Londres, uma cidade muito fria. E aí chegou a hora do almoço daqueles homens e Spurgeon disse: vou testar na hora do almoço deles para não atrapalhar ninguém. Mas tinha um carpinteiro que tinha ficado lá no fundo reformando um rodapé. E Spurgeon chegou no púlpito do auditório e repetiu o versículo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outra vez repetiu: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o carpinteiro que estava lá no fundo falou: eu sou pecador. Eu estou caminhando para o inferno. Deus providenciou um cordeiro para tirar o meu pecado. E naquele dia em que o pastor estava testando o som, com um versículo bíblico, o carpinteiro foi convertido. Para a honra e para a glória do nome de Jesus. Veja bem que Deus dirigiu o seu pregador, que não imaginava estar pregando, para testar um auditório com um versículo, para converter um pecador assim. Que bênção é saber, irmão, que quem conduz a nossa vida é Deus. Irmão, isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque isso tira toda a angústia do nosso coração. Sabe por quê? Porque se Deus tiver determinado algo para você, se homens se levantarem contra você, eles é quem vão cair. Se pessoas se colocarem na sua frente, elas serão derrubadas. Se demônios se levantarem contra você, eles vão cair. Porque quem dirige a sua vida não é você. Quem dirige a sua vida é o Senhor. Então talvez você esteja no deserto. Talvez você no horizonte só veja areia, só veja vento. Olhe para a nuvem, olhe para o fogo. Jesus está presente. E mesmo que você esteja no deserto, Ele está dirigindo a sua vida. Ele vai realizar a vontade dele em você. E você vai cada dia se alegrar mais na presença dele, ainda que você esteja no deserto.
Mas ao olharmos para o texto nessa manhã, em último lugar, o texto nos apresenta que o Senhor Jesus está presente. Ele é a nuvem, Ele é o fogo. E nós aprendemos, em primeiro lugar, que a presença de Jesus nos desertos da vida... Vamos repetir, todo mundo acordado. Vamos lá, mesmo que tenha levantado cedo. A presença de Jesus nos desertos da vida, em primeiro lugar, nos alivia. Em segundo lugar, nos... Terceiro lugar é... Quarto é... Nos dirige. Tem alguns ligados aí. Em último lugar, a presença de Jesus nos desertos desta vida nos educa. A presença de Jesus nos desertos desta vida nos educa. Versículo de número 23. Vamos ler todos comigo? Segundo o mandado do Senhor se acampavam. Segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Sabe por que Deus te levou para o deserto? Para te ensinar a obedecer. A escola do deserto é a escola da obediência. O texto diz que no deserto eles aprenderam que, segundo o mandado do Senhor, nós nos acampamos. E segundo o mandado do Senhor, nós marchamos. E nós temos que cumprir o nosso dever para com o Senhor que morreu por nós na cruz. Segundo a ordem do Senhor, na palavra do Senhor, nós vamos marchar. E quando o Senhor mandar parar, nós vamos parar. Deserto, irmão, é lugar onde a gente aprende a cumprir os compromissos. Eu acho maravilhoso do texto lá em Êxodo, que diz que quando o povo sai do Egito e vai entrar no deserto, o povo levou consigo os ossos de José. Porque José tinha feito as gerações anteriores jurarem que não deixariam seus ossos no Egito. E o povo fez um voto, e eles vão para o deserto cumprir compromisso de levar os ossos de José até a terra prometida. No deserto é lugar, amado irmão, onde nós aprendemos a cumprir compromissos, onde nós aprendemos a cumprir os nossos votos. De repente você fez votos no passado, a sua vida está muito boa e você não está cumprindo. Você prometeu que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, mas você está sendo meio egoísta. Então o Senhor te leva para o deserto para você aprender a morrer pela sua esposa. Você prometeu, irmã, que ia respeitar o seu marido, mas a senhora não está fazendo isso. Então Deus te coloca em aperto para que a senhora aprenda a cumprir seus votos e respeite o seu marido. Você prometeu que ia orar e ler a Bíblia com seus filhos, ia trazê-los à igreja. No dia do batismo você prometeu isso e não está cumprido. Então Deus te põe em aperto para que você aprenda a obedecer. E você ore com seus filhos e pastoreie o coração deles e os traga na presença de Deus. Você prometeu que quando se tornou membro da igreja, que ia honrar o evangelho com a sua vida e propagá-lo com a sua palavra, que ia respeitar as autoridades da igreja enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras, que ia viver para a glória de Jesus e você não está vivendo. Então Deus te coloca em aperto para que você se lembre dos seus votos e seja educado e aprenda a cumprir seus compromissos. Quando você foi ordenado diácono, presbítero ou pastor, você fez votos e de repente você se esquece desses votos e aí o Senhor te leva para o deserto para que você entenda que quando o Senhor manda levantar, você tem que levantar. Quando o Senhor manda parar, você tem que parar, porque o Senhor morreu na cruz por você, você já não se pertence mais. Você vive segundo a direção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer um segredo para sair do deserto? Deixa de ser soberbo. Abaixa a cabeça e se submete à vontade do Senhor. Porque enquanto você for soberbo, você não sai do deserto. Enquanto você quiser medir força com Deus, é falta de inteligência. E você não vai sair do deserto. Nós só saímos do deserto quando nós aprendemos o que nós precisamos aprender. Eu me lembro uma vez, eu era um adolescente, meu pai não era crente, a vida lá em casa era muito complicada, e eu vivia servindo ao Senhor e estava chateado: oh, Deus, estou te servindo, está dando tudo errado. Cheguei e fui reclamar para o pastor: pastor, estou servindo ao Senhor, e lá em casa está assim, assim, assado. O pastor virou para mim: filho, se Deus está batendo, deita no chão,
levanta a camisa e fala: bate mais, Senhor, porque eu estou precisando apanhar. Eu falei: obrigado, reverendo. Entendi o recado. Tem hora que, se Deus está corrigindo, é porque nós estamos precisando aprender, irmãos. Então, que nós não sejamos coração duro. Amém, meus irmãos e irmãs? Que Deus nos dê um coração quebrantado e humilde. Amém? Para que nós aprendamos logo, para que saiamos do deserto. Mas se o Senhor quiser nos deixar nele, nós podemos ficar. Se a presença de Jesus está conosco, nós somos as pessoas mais bem-aventuradas da terra. Se você está enfrentando um momento de deserto, creia no Senhor, busque ao Senhor, olhe para o Senhor, se arrependa dos seus pecados, se volte para o Senhor, se consagre ao Senhor. Diga: Senhor, me ensina a ser parecido com Jesus. Eu quero desfrutar da tua presença, mesmo no meio dos desertos dessa vida. Que você discirna, que você perceba, que você desfrute, que você se deleite na presença de Jesus, mesmo no meio dos desertos dessa vida. E que Deus te dê vitória no deserto, em nome de Jesus. Amém.